Estamos de volta com o nosso podcast Seminaristicamente Falando, o podcast do Seminário São José, do Rio de Janeiro. Eu sou o seminarista Yuri, sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Olá, Luiz, a paz? E aí, Yuri, tudo bem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É uma alegria estarmos aqui de volta. E hoje nós temos um assunto assim que foi muito pedido nas nossas redes sociais e que tá todo mundo curioso para saber. Olha aí. Qual é a rotina do seminário. Olha só. Mas antes da gente falar da rotina do seminário, eu quero dar boas-vindas pro nosso irmão Ítalo. Muito obrigado, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui neste terceiro episódio do nosso podcast. É isso aí. E a você, ouvinte, jovem, nesse mês vocacional, quem sabe a rotina do seminário também não atraia vocês. É verdade, mês de agosto, mês vocacional. A gente tá falando da rotina do seminário, mas Luiz, conta um pouco da história dos seminários, né? Como é que surgiu o seminário? Então, o seminário, diferente do que as pessoas pensam, ele não é uma estrutura que está desde lá do início da era apostólica, né? Lá com Jesus. Claro que a gente acaba dizendo que Jesus tinha um seminário dele, porque ele chamou os 12 ali para instruir. Aí, eles viveram 3 anos juntos com Jesus. E na comunidade dos primeiros cristãos havia esse contato maior com aqueles que já eram presbíteros, os bispos. Mas a estrutura do seminário, como a gente conhece, ela é do século XVI, mais especificamente após o Concílio de Trento, que determinou que todos aqueles que se preparam para as ordens sacras deveriam passar um período no seminário. Olha só. Eu tenho aqui um trechinho do Concílio de Trento, da seção 23, capítulo 18, que diz assim: para serem mais facilmente instruídos na disciplina eclesiástica, se lhe darão logo ao princípio a tonsura, que trarão sempre com hábito clerical. Aprenderão gramática, canto, cálculo eclesiástico e outras boas artes. Além disso, instruir-se-ão nas Sagradas Escrituras, livros eclesiásticos, homilias dos santos e no concernente à administração dos sacramentos, principalmente ouvir confissões nas formas dos ritos e cerimônias da igreja. Ou seja, desde o Concílio de Trento há essa preocupação em se criar um espaço onde se possa dar uma educação para os futuros padres poderem servir melhor a igreja. E hoje a gente tem essa estrutura do seminário que a gente conhece e vamos conhecer assim um pouquinho mais nesse podcast, não é verdade? É verdade. Inclusive, tem muita gente que pergunta se tem seminário em todos os lugares. Né? Não tem seminário em todos os lugares, em todos os estados, por exemplo, do Brasil. Inclusive, nós temos irmãos que estudam conosco, né? Que vêm de outras dioceses estudar no nosso seminário aqui do Rio de Janeiro, né? E partilham conosco dessa mesma estrutura, dessa mesma rotina. Né? Por exemplo, o Ítalo, né, Ítalo? Fala um pouco da sua história, de onde você é mesmo? Então, eu sou da diocese de Itabuna. A nossa diocese, nós tínhamos um seminário maior, e tínhamos também na diocese vizinha de Ilhéus o Instituto de Teologia, onde eram formados não só os padres da diocese de Ilhéus e de Itabuna, mas também de todas as dioceses circunvizinhas, né? E com isso, com o tempo, o Instituto de Teologia fechou e houve a necessidade, como a gente próximo não tínhamos um curso de teologia, houve a necessidade de transferir, né, a formação para outros lugares. Por exemplo, na minha diocese nós temos seminaristas aqui no Rio de Janeiro, temos seminaristas na Arquidiocese de Salvador e na Arquidiocese de Aracaju. Então esses são os 3 lugares que nós temos seminaristas, porque não temos, como eu disse, não temos um curso de teologia. Porém, nós temos o seminário propedêutico na nossa diocese, que é onde faz toda essa preparação, né, para o ingresso do seminarista no seminário maior. Olha só, muito importante o Ítalo falar disso, porque ele está falando aí de uma parte importante na formação do seminarista. Na nossa rotina, todos os dias, segunda a sexta, assim como os jovens que vão para a faculdade, nós também temos o nosso momento de estudos acadêmicos. Vocês sabem que o seminarista tem que se formar em filosofia e teologia antes de se tornar sacerdote, e assim acontece na nossa rotina, não é mesmo, Luiz? Que horas do dia que a gente estuda na faculdade? Antes mesmo da gente falar do estudo, Yuri, é importante lembrar também o que o Ítalo falou do que é o propedêutico, né? Porque as pessoas não sabem o que é o propedêutico, não sabem quais são as etapas falha no engano minha aqui. Da formação. Antes da gente iniciar o período que a gente estuda filosofia e teologia, existe o primeiro ano do seminário, que é o propedêutico, que é aquele período em que o jovem que vem do mundo, né, tá ali no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, sente o chamado, faz o grupo vocacional e ingressa no seminário.
Isso para o jovem adulto, né? Ele vai ingressar no seminário propedêutico, que é um ano que vai prepará-lo para o seminário maior. Então, nesse ano a gente tem a rotina de oração, Exatamente. a preparação para o vestibular, enfim, várias outras Parte muito atividades. importante. É muito importante, Muito né? importante, porque a gente tem que passar no vestibular, igual todo mundo que vai Sim. estudar na universidade. Né? Nós, aqui no Rio de Janeiro, né, atualmente estamos estudando de forma online, modalidade online, vocês sabem por quê, né, com toda essa situação. E nós temos um horário. Conta aí, Luiz, que horário do dia que a gente tem os nossos estudos da faculdade? Então, a gente estuda sempre pela manhã aqui no nosso seminário no Rio. E é um desafio, né, meu irmão? Porque a gente tem uma rotina super intensa como estudante de filosofia ou teologia e também uma rotina super intensa como seminarista, porque nós temos muitíssimas atividades. Mas é sempre um desafio que nos coloca à frente, nos coloca lá na nossa missão como futuros sacerdotes, né? Porque também nas nossas paróquias, na vida dos sacerdotes, a gente encontra o padre que tem que fazer e dar conta de muitas atividades, não é verdade? É isso aí. E você acha, o que você acha, Ítalo, da importância do estudo, né? Você acha que o estudo é essencial, que o estudo é imprescindível, né? Conta um pouco da sua visão, né, da importância do estudo na formação dos sacerdotes. Então, para mim, no meu ponto de vista, a preparação acadêmica é importante porque faz parte, né, das dimensões da formação do seminarista e do futuro padre. Porque um seminarista que se prepara em outras dimensões e esquece o acadêmico, ele não vai ter consigo, não vai carregar consigo essa bagagem do que você vai poder passar para as pessoas, sobretudo, né, no seu pastoreio, né? Você vai ser uma pessoa de espiritualidade, você vai ter uma pessoa que vai ter uma boa relação com a comunidade, mas você não vai ter o básico, né, para um seminarista, que é o estudo. O estudo, eu costumo dizer que a gente não vai estudar somente no seminário, né? Depois que nós somos ordenados, continuam os estudos, né? E a formação também, que ela acaba sendo permanente. E é bom lembrar que o Josué falou no primeiro episódio do nosso podcast que o seminarista recebe de Deus o estado de graça para rezar e estudar, né? Que é a principal missão do seminarista. Exatamente, principal missão. E a gente não estuda só de manhã na hora da faculdade não, hein, gente? Tem bastante estudo durante o dia, nós temos formações sobre diversos aspectos. Aproveitando que o Ítalo já falou da dimensão acadêmica, a formação do seminarista tem 4 dimensões, meus irmãos. Acadêmica, humana, espiritual e pastoral. Né? Aos fins de semana vocês encontram a gente nas paróquias. De repente tem algum seminarista aí na sua paróquia, você conhece algum seminarista, né? Justamente essa parte do nosso estágio pastoral. Mas, Luiz, tem muito mais da nossa rotina que é importante para nos formar também na dimensão espiritual, não é verdade? Com certeza. A vida do seminarista, como a gente já falou, a vida do seminarista sem estudo e sem oração, ela é uma vida que não tem sentido, porque nós estamos no seminário para rezar e estudar. E por isso que na nossa formação espiritual, todos os dias a gente tem a Santa Missa, então a gente participa diariamente da Eucaristia, nós temos essa graça. Nós temos também a possibilidade de rezarmos a liturgia das horas, então no seminário a gente aprende a rezar essa oração da igreja, ao qual todos os sacerdotes, todos os, na verdade, ordenados, diáconos, sacerdotes, bispos, são obrigados à oração da liturgia das horas. Então, no seminário a gente reza... Eles firmam um compromisso, né? Exatamente, no dia da ordenação público, né? Um compromisso público de rezar a oração da igreja, que é a liturgia das horas. Então, nós rezamos as laudes, as vésperas, a hora média. Nós temos o ofício de leituras, as completas que nós rezamos individualmente. Também aqui no nosso seminário nós temos diariamente um momento de estar com Jesus a sós, que é a adoração ao Santíssimo Sacramento, que a gente geralmente faz junto com uma oração da Liturgia das Horas. A gente tem um momento ali de fazer a Alexio Divina, de fazer a nossa oração pessoal. E fora isso, nós temos aqui na nossa casa, com a graça de Deus, a possibilidade de vivenciar as nossas
espiritualidades particulares, porque Deus chamou a cada um de nós num movimento diferente, numa espiritualidade diferente. Então aqui nós temos o grupo de oração da Renovação Carismática, nós temos o grupo de seminaristas da Opus Dei, nós temos o Apostolado da Oração, a Legião de Maria, que é também um momento de formar espiritualmente. Ítalo, fala um pouco pro pessoal que está escutando a gente sobre essa questão da espiritualidade, né? Porque o sacerdote ele vai ser chamado a pastorear todo um povo de Deus, né? E qual é a importância assim do sacerdote ter assim uma vivência, né, numa espiritualidade, né, seja na Renovação Carismática, seja no Opus Dei, ou então fale um pouco sobre você também, partilhe um pouco com o povo de Deus. Eu penso assim que a espiritualidade, ela nos ajuda a fazer com que o nosso testemunho também atraia outras pessoas. Ótimo. Se a gente não vive uma espiritualidade, mas que a gente não vive se a gente não vive essa espiritualidade nossa, que a gente vai construindo, né, durante o período de formação, a gente não consegue trazer outras pessoas, né? A gente não consegue, como eu escutava isso muito do meu pároco, a gente precisava transpirar o perfume de Jesus. É isso aí. Ó, aproveita que você tá aqui no podcast, manda um abraço pra ele, nome dele, fala o nome dele. Olha, Cássio, um abraço pro senhor, viu? Então, assim, e só voltando assim, de forma geral, eu costumo pensar, estruturar as dimensões assim. A espiritual, a acadêmica e a humano-afetiva, eu trato ela de forma meio que separada para aplicar na pastoral. Ótimo. Então, é uma forma que eu esquematizo assim, mais ou menos, para que eu possa me organizar, né, e tentar cumprir aquilo que eu acabo construindo no meu projeto de vida. Então, a gente, no seminário a gente acaba, né, focando, né, mais nessas três dimensões na formação para aplicar na pastoral. Exatamente. Então, assim, acaba que uma depende da outra, né? E é verdade, não tem como se complementam, né? Se complementam. Porque a nossa vida também, ela vai ser sempre um trabalho complexo, né? Dessas dimensões todas, mas a gente é padre para aplicar na pastoral, né? Nós queremos estar um dia à frente da paróquia, de uma missão que o bispo nos confiar. Então, de qualquer forma, a gente tem que estar preparado para lidar com isso, né? E assim, se a gente não está bem em nenhuma dessas três, com certeza vai refletir na pastoral. Com certeza, não tem como verdade. não refletir. É verdade. A gente precisa estar bem nas outras dimensões para estar na dimensão pastoral também saudáveis, né? Para também atrair esse povo de Deus com o nosso testemunho. A dimensão humana, que é a terceira dimensão que a gente precisa falar aqui, também é muito importante na nossa formação. Yuri pode falar um pouquinho assim, como é que a gente trabalha essa dimensão humana afetiva? Qual seria, assim, o momento que a gente se dedica a trabalhar a dimensão humana afetiva? E pegando o gancho do que nós estávamos falando sobre a vida pastoral e as outras dimensões, é muito importante lembrar que toda a formação sacerdotal, ela tem como uma base a nossa formação humana, que no seminário ela é constante, ela acontece a todo momento nas diversas atividades, não é, Yuri? Exatamente. Olha, não pensem vocês que seminarista não trabalha, hein? Que seminarista não tem que fazer limpeza, que seminarista não tem que lavar banheiro, seminarista não tem que ajudar nas tarefas domésticas. Certamente isso faz parte da vida do seminarista, faz parte da nossa formação, como bem o Luiz está falando, né? Como eu posso querer ser um sacerdote se eu não arrumo a minha cama, né? Como a gente fala, né? Tem muitas pessoas que acordam querendo mudar o mundo, mas não arrumam a própria cama, né? Então o seminarista tem que ter esse cuidado desde o seu próprio quarto, porque cada um de nós tem um quarto, né, individual. Alguns de nós morando no Centro de Estudos do Sumaré, outros morando no próprio seminário, na casa lá no Rio Comprido, né, na Avenida Paulo de Frontin 568, para vocês não esquecerem o endereço do nosso seminário e quando puderem virem nos visitar. Mas a nossa formação passa pela limpeza, pelo auxílio na lavagem da louça, pelo nosso cuidar da nossa roupa, né, e todas as nossas tarefas. Eu tive um formador que ele sempre falava que se o nosso quarto está bagunçado, é um reflexo de como está a nossa alma. Oh, meu Deus. Então, se a gente tem um quarto bagunçado, é porque interiormente nossa vida está aí precisando de uma organizada, né? Então, isso eu sempre levei para mim. Falei, meu Deus do céu, meu quarto tem que estar sempre bagunçado. E agora eu vou fazer o exame de consciência. Para que eu não passe mais por isso, né? É isso aí. E também nos ajuda muito na formação humana, da gente crescer nesse
como homem de Deus dentro do seminário, a nossa vida comunitária, né? Aqui no seminário nós continuamos como jovens, como homens que buscam viver a palavra de Deus. Então a gente tem a oportunidade de conversar, de conhecer pessoas diferentes, de lidar com as diferenças de cada um. Cada um tem o seu jeito. Exatamente. Tem um irmão que é mais exigente num aspecto, tem irmão que é mais preguiçoso, tem irmão que tem mais dificuldade num aspecto. E a gente, lidando com essas diferenças, a gente aprende também a, no futuro, sermos pastores de uma comunidade, né? É isso aí. E mais do que tudo, eu acho que a formação proporcionar pra gente a vida comunitária é um modo eficaz da gente se autoconhecer. Porque quando a gente lida com as dificuldades dos outros, a gente conta também as nossas e pode trabalhar melhor. Eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho vivido a minha experiência de seminário desse jeito. Exatamente. Até no simples gesto de ter o rodízio das mesas, né, na hora das refeições, isso já proporciona a gente criar essa fraternidade, sentar com outras pessoas, né, de outras etapas formativas que não somente ou da nossa comunidade ou da nossa etapa. Então isso, né, já proporciona pra gente viver um pouco dessa fraternidade, conhecer outras pessoas, conhecer a história das outras pessoas também. É daí que a gente começa a entender, muitas vezes, por que aquela pessoa age de tal forma. É porque a gente não geralmente a gente faz o pré-julgamento sem antes conhecer, né? Não conhece a história da pessoa, né? Então, isso já nos provoca um pouco, né? Eu acho muito interessante. Tinha um padre que falava assim, padre não dá em árvore, né? E por mais óbvio que isso seja, não é? Exatamente. Cada um de nós tem uma história, tem uma família, cada um de nós tem uma experiência religiosa diferente, né? De conversão. Então, é muito bonito ver essa riqueza dentro do seminário. A gente não falou ainda sobre as diaconias, que é assim... É um plus, né? É uma a mais que a gente tem aqui no nosso seminário, que todos os outros seminários têm, é claro, não com esse nome exatamente. As diaconias aqui no nosso seminário no Rio de Janeiro são os serviços, né? A palavra diaconia quer dizer serviço, vem do grego. São os serviços que nós prestamos à casa, que nós fazemos já nos preparando para o nosso serviço futuro na igreja. Inclusive o nosso podcast, né? Entra numa diaconia. Exatamente. Né? Além da Pascom do seminário, que vocês acompanham aí os stories, vocês acompanham as postagens, as transmissões das celebrações. Isso tudo faz parte, né? Nós somos designados em diversas diaconias. Alguns irmãos cuidam de jardinagem, alguns cuidam da limpeza, alguns cuidam de algumas outras funções. A padaria do seminário. Todos os dias tem um grupo de seminaristas que faz o nosso pão, né? Que faz o nosso café, que faz a manutenção da limpeza. Então, cada um dos serviços do seminário são essas diaconias que ajudam o seminarista a crescer nessa dimensão do serviço. E é bom lembrar também, a gente aqui tem que suar a camisa, porque a gente também faz educação física, na verdade, Yuri. Faz parte o Yuri é do vôlei, saúde. Né? Eu sou da galera do vôlei, né? Recentemente eu voltei a jogar futebol também. Fico na galera da corrida e da caminhada, né? A galera que faz a caminhada, a corrida. É isso aí. O importante é cuidar da saúde do corpo também, assim como a gente cuida da saúde da alma, né? Da nossa alma, buscando sempre a confissão com os nossos diretores espirituais, acompanhamento por direção espiritual, como muitos de nós, né? Como nós, na verdade... Todos nós somos convidados a ter um diretor espiritual, inclusive nós fazemos o convite a você, fiel cristão que está nos ouvindo. Você pode buscar com seu pároco, com algum padre, né, que seja mais próximo, esse acompanhamento espiritual que é para ajudar na caminhada de todo fiel cristão, não só daquele que caminha para o sacerdócio. E muito importante lembrar também que essa formação espiritual que a gente falou, ela é sobretudo vivenciada junto com o diretor espiritual. É isso aí. Porque o diretor espiritual é aquele padre que vai nos ensinar, vai nos ajudar a ter uma vida com Deus. O Ítalo tá aqui lembrando pra gente que a gente esqueceu de falar de algo que, assim, é essencial na vida de qualquer pessoa, que é a folga. Ah, tem folga? O seminarista tem folga? Tem folga? Será que tem? Aqui no Rio de Janeiro, no nosso seminário, com a graça de Deus, nós temos uma folga que acontece nas segundas-feiras após a nossa aula pela manhã. Então a gente tem aquele período da tarde, início da noite livre,
que, na verdade, é o momento que a gente tem para resolver alguma coisa na rua, ir Isso. ao médico, pagar Com uma certeza. conta, ver a família, né? No dia de verão, talvez ir à praia. Aqui É no Rio de isso Janeiro aí. a gente gosta Pô. muito de praia. Mas é o momento também da gente aprender a descansar, porque nós não somos máquinas, nós não somos robôs e nós precisamos disso. Concluindo aqui o nosso podcast hoje, Yuri, você tem alguma mensagem para o jovem assim, que está nos ouvindo, que quer, de fato, nesse momento, fazer um caminho de discernimento vocacional? Tenho sim. Eu me recordava, enquanto a gente falava sobre a nossa interação aqui, a vida de comunidade no seminário, me recordava da parábola dos operários que são chamados para trabalhar na vinha. Cada um deles, né, fez o trato com o grande senhor da vinha de receber o mesmo salário. E assim é conosco, né? Todos nós, a nós é confiado o trabalho da vinha para alcançarmos o céu. Né? Alguns foram chamados antes, alguns foram chamados depois, alguns entraram no seminário com menos idade, com mais idade, mas nós vemos que o Senhor nos convida a, unidos, caminharmos para um mesmo céu, para uma mesma realidade, né, futura que todos nós sonhamos. Então, se você, né, pensa, se você imagina, já refletiu, está discernindo, né, esse chamado do Senhor a você buscar o céu a partir da santificação pela vocação sacerdotal, ou se você quer passar a fazer o discernimento, procure um sacerdote, né? Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, pois, como dizem as nossas queridas irmãs da OVS, né, que estamos com muita saudade, né, a messe é grande, os operários são poucos. Por isso, nós devemos sempre rezar pedindo operários para a messe do Senhor, operários para a vinha do Senhor, né, pedir que Ele envie operários e também estar disponíveis a fazer a vontade dEle. Desde já a gente deixa o nosso convite para vocês que querem ser nossos benfeitores do seminário, porque essa estrutura, gente, essa rotina só é possível porque a providência de Deus age a partir dos nossos benfeitores. Fala aí, Ítalo, o telefone para a galera que quer ser benfeitor, família dos benfeitores do Seminário São José. Olha, você tem duas opções de entrar em contato com a gente. Olha hein? aí. É no 3293-6123, 3293-6123, ou você pode mandar uma mensagem no WhatsApp do nosso seminário, Manda que é aí. o 985210225. 985210225. E para finalizar, né, este nosso encontro, deste nosso episódio do nosso podcast, vamos fazer uma oração, né, pelas vocações. Então, quero convidar você, né, que está em casa, que está nos ouvindo, coloque no seu coração todo seminarista que você conhece. Coloque no seu coração todo jovem que você percebe que pode ser padre. Então, nós somos seminaristas, somos frutos da oração de vocês. Então, Amém. reze conosco. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. 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 Estamos encerrando, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio do nosso podcast Seminaristicamente Falando. Tchau, tchau. Com Deus.